Olá pessoal, tudo bom? Começando mais uma live aí. Hoje vamos falar um pouquinho de como cuidar da nossa saúde mental, né, em tempos de crise. Vamos falar com a Fernanda de Souza Quadros, que é psicóloga, coaching, pós-graduada em gestão empresarial, palestrante na área de desenvolvimento humano, presidente da ABRH Florianópolis, né? Atuante como coordenadora do Comitê de Interações Sociais da Concrash, é assim, não sei se fala, de 2017. Experiência de 20 anos na área de gestão de pessoas e como foco generalista, tendo atuado na gestão da área aí também, né? É uma grande experiência, eu tô vendo que o pessoal tá começando a entrar aí na live, sejam todos bem-vindos, né? A live de hoje, vamos cuidar um pouquinho da nossa saúde mental, principalmente nesse momento que a gente está em confinamento. E lembrando aí o pessoal como funciona a parte da live, na parte de comentários eu não consigo ler todos os comentários ali, as perguntas eu não vou conseguir fazer ali. Então tem um pontinho de interrogação, vamos entrar ali naquele pontinho de interrogação e fazer a pergunta através dessa ferramenta aí, tá bom? Vamos convidar a Fernanda para começando uma musiquinha bem legal, que eu não sei se o pessoal conhece um pouco, né? Mas é a criança que eu fui um dia. Eu acho bem bacana essa parte da gente começar a relembrar, né? Das nossas atitudes como criança, né? Porque a gente nos vendo hoje, será que a gente tenha os mesmos sonhos, as mesmas vontades, tudo? Se a gente teria orgulho, se a gente admiraria as nossas atitudes? Tudo bom, Fernanda? Como é que tá? Tudo bem, Tudo Juan, tudo tranquilo? bem, pessoal? Tudo bom? Aí já estamos com 18 pessoas, Fernanda. E eu queria marcar esse papo contigo já fazia um tempo e eu esperei, não, mas agora eu acho que talvez não é o momento, porque ainda nós estamos no início de toda a crise, né? E agora a gente já não está mais no início, né? A gente já está mais para o meio, já pode dizer assim, eu espero que logo no final, né? Que estão falando agora em notícias de medicamento, de novos medicamentos, espero que tudo dê certo, né? E a gente vem passando já um tempo grande dentro do confinamento, e esse confinamento vem deixando a gente angustiado, porque a gente está numa situação diferente, né? E aí vamos falar um pouquinho de como enfrentar essa rotina, né? Porque a gente está hoje em casa, trabalhando, estudando, e a rotina do trabalho é diferente da rotina de casa. A gente convive com outras pessoas, tem uma TV ligada às vezes, né? Tem uma criança, às vezes está correndo. Como a gente pode enfrentar tudo isso? Eu acho que vou começar o nosso papo nesse sentido, Fernando. Como é que tu vê essa parte assim, dessa mudança, né, na vida das pessoas? Eu acho é um grande desafio, mas também é uma grande oportunidade. Eu vejo assim. E aí está o primeiro ponto. A gente precisa tentar perceber as oportunidades que essa crise está nos trazendo, né? A gente está sentindo falta de muitas coisas que até então a gente nunca tinha dado tanto, a gente não imaginava que fosse sentir, né? Do convívio com outras pessoas, dos abraços, dos beijos, dos toques. E aí a gente estar em casa com as pessoas da nossa família virou um grande desafio, porque as famílias quase não se encontravam, né? Se encontravam só à noite, às vezes na hora de dormir, se encontrava de manhã rápido para tomar café, cada um do seu jeito, e hoje elas têm a possibilidade de compartilhar vários momentos juntos, e esse é o maior desafio. Eu acho que a gente encontrar uma rotina que se adapte à rotina da família é bem importante, porque a gente vai ter criança em casa, dependendo da idade da criança, a gente vai ter atividade escolar dessa criança para fazer, porque as escolas seguem mandando atividade escolar. A gente tem um pai, às vezes, e uma mãe já com uma certa idade que não entende que a gente estar na frente do computador, a gente está trabalhando ou estudando. Eles acham que a gente estar na frente do computador jogando, a gente está assistindo. Não tem horário de janta, horário de pessoas da casa. Oi? É que deu um aviso aqui, eu Oi? não sei se o pessoal está escutando, se deu tudo certo, acho que Travou? voltou. Deu uma travada aqui, mas pode continuar. Vamos lá.
Da parte que tu pegou Eu ali acho do... que Desculpa, pode falar. É da parte o que tu maior pegou ali do desafio, convívio, né? isso, o maior desafio é a comunicação. E aí eu tenho que adaptar a minha rotina à rotina da família, que é, eu tenho que fazer almoço, eu tenho, ou a minha mãe vai fazer almoço, eu tenho que tentar encontrar um lugar na casa que eu tenha um pouco mais de tranquilidade para poder fazer as minhas atividades. Se eu tenho um quarto só meu, eu consigo ter esse espaço. Se eu divido um quarto com um irmão, ou de repente com um sobrinho, que acontece, né? A gente tem, por exemplo, alunos que moram com irmãos mais velhos, e que vieram de outras cidades só para estudar aqui, eu tenho que adaptar a minha rotina. E aí é criar um calendário com horários definidos, o horário que eu posso ficar no quarto para estudar, o horário que eu posso usar a sala. Eu não, por exemplo, se eu uso a sala e a sala fica perto da cozinha, eu não posso, por exemplo, marcar uma reunião próximo do horário da refeição, no horário de fazer o almoço. Entre 11h30 e 1h da tarde não é o horário ideal para eu poder usar esse espaço para alguma reunião. Então, comunicação e flexibilidade nesse momento é importante. E aí muita gente deve estar dizendo, que fácil falar, né? Difícil é fazer. Esse é o desafio. Esse é o maior desafio, né? É a gente tentar, pelo menos... E aí, Rua, é uma coisa que é bem importante a gente perceber que neste momento de isolamento, nesse momento onde toda a família está em casa, a gente precisa entender que a nossa produtividade não vai ser igual à produtividade quando eu estou em aula normal, quando eu tenho a sala de aula, quando eu tenho os colegas ou quando eu estou no escritório. E tá tudo bem isso, Sim. sabe? E aí mora a questão, assim. Quando eu me cobro demais e eu quero fazer curso de inglês, que agora está liberado, tem vários links, vários cursos de inglês, tem vários cursos online que estão liberados, eu também quero fazer. Só que é impossível a gente dar conta. Esta é uma característica, eu não sei, deu uma travada aqui. Alô? Fernanda? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo, Tô te Fernanda? ouvindo. Oi? Uhum. Tá, perfeito. Tô. A internet, até lembrando o pessoal de casa, que a gente está em casa também, né? Então a gente também está enfrentando toda essa rotina. E em casa, depois até a gente pode entrar nessa questão que a gente não tem os mesmos equipamentos, a mesma estrutura que tem no trabalho também, né? Então a gente pode até falar um pouquinho com relação a isso. Vamos ver uma coisa também que é interessante que tu colocou, que é com relação à produtividade. A gente está tendo hoje um acesso muito grande de capacitações, de treinamentos, de pessoas ensinando, de liberado, né? E a gente tem vontade de fazer tudo. E aí a gente fica naquela ansiedade e aquela pressão que a gente cria dentro da gente para fazer isso. E ao mesmo tempo tem gente que diz assim, não faz nada, liga a TV, fica olhando Netflix, a Amazon Prime e aí, assim, esta questão é que é difícil, né? Como que a gente faz? O que é o ideal, né? O ideal é a gente ter equilíbrio. Sim. O ideal é a gente tentar manter a rotina de estudos o mais próxima possível do que a gente já tinha antes de começar esse período. Se a gente conseguir incluir algo mais na nossa rotina, perfeito. Mas se a gente não conseguir incluir, realmente, a gente dando conta daquilo que a gente se propôs no início, está ótimo. Né? A gente vê vários memes, a internet é boa por causa disso, que tem lá que diz assim, eu vou sair desse isolamento falando 3 outros idiomas, aprendendo mais, né, tendo mais não sei quantos certificados de curso, e não é assim, a gente sabe que não. Então, a gente tem que ter equilíbrio e a gente precisa colocar e fazer uma rotina execuível, algo que a gente dê conta de fazer. Nem tanto não fazer nada, né? E também não exagerar e colocar coisas demais. Eu acho que a gente precisa parar para ter um tempo para a gente também, né? Sim. Eu acho que a gente parar e olhar para si e perceber, não estou mais dando conta, estou aqui na frente do computador há 4 horas direto estudando, chega uma hora que a cabeça da gente não dá mais conta e a gente tem que parar,
a gente tem que ir na janela, a gente tem que olhar para o céu, a gente tem que respirar um outro ar. Se a gente tem quintal em casa, vai no quintal. Se tem cachorro, brinca com o cachorro, para realmente oxigenar o cérebro para a gente poder ter espaço para adquirir conhecimento, né? Não sei se vocês conseguem. Eu moro em área de pouso de aeroporto, do aeroporto, ó. Acabou de passar um avião aqui. Não, eu não consigo escutar. Ah, tá. Mas é bom para mexer com os sons, que a gente tem muita gente que a aviação ela tem a questão do sonho também. De vez em quando vocês vão ouvir um aviãozinho passando aqui em cima. Tá. Ô, Fernanda, tem uma coisa que tu colocou, o equilíbrio, mas eu acho que tem uma coisa que é importante de falar, porque que até quero, vamos ver se tu concorda comigo, né? Que é a questão de foco também, né? Porque tem muita coisa que a gente teria vontade de fazer e coisas que a gente precisa fazer para o nosso futuro, né? E aí também tem aquela coisa que eu acho que tu falou que é extremamente importante. Parar um pouquinho e oxigenar o nosso cérebro. É descansar um pouquinho, sabe? Aí aproveitar também as pessoas que estão ao redor, mas cuidar também, né? Porque a gente tem visto muito na mídia que as pessoas, sabe, falando, ai, fica mais com teu filho, aproveita mais as pessoas que tu ama, que fica... Okay. Mas não pode ser só lazer também, né? Eu acho que a gente precisa separar alguns pontos na vida da gente, que são 3 questões, assim. A gente tem que é importante, a gente tem que dar conta do que é urgente e a gente tem que dar conta das coisas que acontecem nesse meio tempo, que são as circunstanciais, né? E aí o foco, o que é importante a longo e médio prazo para a minha vida? O que se eu investir hoje vai trazer resultado para mim lá na frente? Né? E aí é isso, eu vou colocar na minha rotina, eu vou dar foco no que eu considero que seja importante para mim no médio e longo prazo, né? E não colocar muita coisa circunstancial no meio disso, porque às vezes acontece aí, o circunstancial é isso, né? É a live de culinária, é a live de um outro idioma, sei lá, de japonês, de árabe, sei lá, que aparece que eu quero fazer, vai me ajudar, vai, né? Se a gente for pensar no comissário, quanto mais idiomas ele falar, melhor. Ok, sim. Mas o que é importante nesse momento? Ele aprender japonês sem nem ter inglês, que é o básico que é pedido em todos, não. O importante é que ele tenha ou inglês ou o espanhol. O inglês, acredito que seja o mais importante nesse momento. Então, é priorizar. E as pessoas não sabem. A gente tem dificuldade. Eu tenho dificuldade para priorizar e para definir o que é importante e o que é urgente para minha vida. Então, saber priorizar o que é importante para mim, eu acho que para eles, né, para as pessoas é o ideal. Então, eu preciso saber o que vai me trazer resultado no médio e longo prazo. Essa questão é para nós, porque aí eu vou entrar em outro tema que eu acho que é extremamente importante, que eu acho que está afetando todas as pessoas, é os momentos de crise, né? Porque o que acontece? Vamos lá, normalmente quando eu estou num dia normal, podendo sair na rua sem isolamento, eu tenho momentos que eu me estresso em casa, que eu, sabe, que eu estou estressado, porque isso está muito normal pela quantidade de notícia negativa e de informação ruim que a gente recebe. Então, isso vai nos causando uma pressão, e aí eu estou convivendo sempre com as mesmas pessoas. Eu não tenho como relaxar, eu não tenho como, sabe, dar uma corrida, fazer alguma coisa. Como enfrentar esses momentos de crise, né? Principalmente aí quem é casado, quem tem filho, né? Quem convive com outras pessoas. Como é esses momentos de crise? Como evitar? Né, Fernando, se puder dar uma dica com relação a isso. Eu acho que isso é autoconhecimento, né? Eu acho que eu preciso me conhecer e saber em que momentos eu vou explodir e aí me isolar nesse momento para não criar mais conflito com quem está comigo na casa. E aí tem pessoas que se isolam dentro do quarto, tem pessoas que se isolam dentro do banheiro tomando banho. Eu vou tomar um banho um pouquinho mais longo, vou pensar, vou colocar minha cabeça no lugar, ou eu faço algum artesanato, eu vou pintar. Por incrível que pareça, nesses momentos, agora está em crise, aqueles livros de pintura, sabe? De pintar mandala, de pintar paisagem, com lápis mesmo, tem sido muito utilizado, porque as pessoas realmente precisam parar e relaxar. Então, eu preciso me conhecer. Tem pessoas que cozinham,
Tem pessoas que a válvula de escape é cozinhar. Então, eu preciso me conhecer e saber qual o momento que eu não estou mais dando conta e me isolar e tentar baixar um pouco aquela energia para evitar um conflito maior. E aí, autoconhecimento. Eu preciso entender qual é o pico da minha ansiedade e tentar buscar um local onde eu consiga ficar sozinho. E aí, isso sou eu, né? E aí, o outro, o que que precisa fazer? O outro precisa respeitar isso. E aí, eu falo do casal. Quando um tá extremamente estressado e quer se isolar e não quer conversar e não quer responder, o outro fica, mas por que tu tá assim calado? O que aconteceu? Vamos conversar. Foi alguma coisa que eu fiz? Foi alguma coisa que eu disse? O que que é? Então, a gente precisa respeitar o momento do outro de ficar quieto. E aí vale para eu e vale para outra pessoa do casal, né? Se a pessoa quer ficar calada, deixa ela ficar calada. É um desafio, a vida a dois é um desafio, mas é um exercício, de novo, é uma oportunidade, né? Todo desafio, todo momento de crise é uma oportunidade para gente crescer. E aí, com criança, ontem eu estava conversando com uma amiga e a gente às vezes dá atenção demais para os filhos. E a gente não faz com que eles aprendam a ficar sozinhos, né? E a gente quer que eles façam muitas atividades o tempo inteiro e ele não se acostuma a não fazer nada. Eu posso dar o exemplo do meu, por exemplo. Quando ele não está fazendo alguma coisa, quando ele não está assistindo TV, quando a gente não está brincando com ele, ele olha para mim e diz assim, tá, e agora o que eu tenho para fazer? E aí eu tenho me acostumado a dizer para ele, agora você vai ficar sem fazer nada, meu filho. Fazer nada também é bom. E aí ele fica sem fazer nada e logo ele descobre uma coisa para fazer que não precisa da minha ajuda para fazer. Ele consegue fazer sozinho. Então a gente também tem que estimular a autonomia nos filhos, independente da idade deles. Claro que monitorar quando ele é bebê, quando ele ainda engatinha, mas a gente precisa estimular isso neles, né? A gente precisa fazer com que eles sejam mais autônomos e dependam menos da gente. A gente se cobra muito, que sempre tem que dar atenção e nem sempre precisa. Uhum. É interessante a gente falar nisso, nessa questão de momentos que a gente não tem também que fazer, momentos de angústia, momentos de tristezas, momentos de felicidade. Isso é normal, né? A gente tem que passar por isso também, né? A gente e aí precisa vem aquela passar por questão momentos assim. Tá, vem aquela questão, a gente está vendo agora no início todo mundo falando morte, problema na Itália, problema na Europa, como é que vai ser? Eu achei até números gigantescos, tipo 1 milhão de mortos no Brasil, 20 milhões, 20 mil, 1 milhão, 20 mil, 20 milhões, acho não. Essa aí eu acabei aumentando uns zeros aí. E aí, de repente, agora está no momento de todo mundo falar positivo, é positivo, é positivo, é positivo, tem que ser positivo. Tá meio engraçado isso, né, Fernanda? Como lidar com isso, né? Aí as pessoas dizem, mas hoje eu tô triste e eu tenho que ser positivo. Não, estar triste é diferente de ser triste, né? É um estado. Sim. Eu estou triste, é normal estar triste, é normal eu não dar conta. E aí a gente precisa entrar em contato com isso. Porque quando a gente ignora o nosso estado emocional de tristeza ou de ansiedade, a gente acaba dando mais força para isso, né? Então a gente tem que tentar entender o porquê. Foi uma situação que desencadeou o porquê. Eu posso mudar, posso fazer com que ela seja diferente. Entrar em contato com ela é importante. Porque se eu tranco ela numa gavetinha, né? Se eu coloco ela dentro de uma caixinha e coloco dentro do armário, uma hora ela volta e volta com mais força e aí de um estado ela pode se tornar permanente. Então, assim, o não dar conta de uma atividade durante o dia, tá tudo certo, é um dia, sabe? Tá tudo certo. Hoje eu não consegui dar conta do que eu tinha me proposto como rotina. Amanhã eu vou rever o que aconteceu que eu não consegui entregar, não consegui fazer e vou tentar fazer de novo. Mas acontece. Assim, o ser que acolher esses sentimentos, né? Eu
tem que ser assim, tem que ser feliz, tem que dar conta de tudo. Então, eu me preocupo muito porque a gente não tem que nada, né? Então, a gente dar conta e querer dar conta de tudo é preocupante. A gente tem que acolher os momentos em que a gente não dá conta. Isso também é importante. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, que tem muito acesso a muita informação, né? Muita coisa chegando ao nosso redor e a gente quer fazer tudo e aí entra em parafuso realmente, né? Vamos lá, Fernanda, eu quero saber um pouquinho assim, vamos lá. A gente está falando de isolamento, a gente chegou a falar da questão de rotina. Tu tem alguma dica de como a gente criar essa rotina? Porque é muito fácil a gente falar de como fazer, mas tu tem algum segredinho para a gente criar uma rotina de como fazer isso? Porque eu aqui em casa eu improvisei um escritório, né? Dá para ver Sim. assim, um improvisado. Como é que a gente vai fazer isso? Porque igual tem um filho que está ali agora com a minha esposa e as rotinas, às vezes, elas têm que ser meio flexível aqui em casa. É isso. Tem algum Mas assim, segredo? Eu estou precisando desse segredo. a cabeça da gente precisa entender, o nosso cérebro precisa entender que a gente tem que ser muito parecido com a rotina que a gente tinha antes. Então, a primeira dica é: acordou, tira o pijama. Primeira coisa. Porque o tirar o pijama, meu cérebro entende que, opa, já não estou mais, já preciso produzir, já preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. E aí tem pessoas que passam o dia inteiro de pijama, né? E aí ficar de pijama, o meu cérebro não entende que eu vou trabalhar. Porque quando eu trabalhava fora, precisava sair de casa, o que eu faço? Eu acordo, eu faço a minha higiene, algumas pessoas tomam banho, outras não, mas eu tiro o pijama, troco de roupa e vou, tem um período de deslocamento até o local do trabalho. Em casa eu não consigo fazer isso, né? Me deslocar, mas eu consigo trocar de roupa, eu consigo seguir com a minha rotina de higiene, acordar, e aí isso é importante, já faz o cérebro da gente perceber que a gente, opa, mudou a minha realidade, eu não tô mais de pijama, eu preciso produzir, eu preciso trabalhar. Criar uma rotina mesmo, uma agenda de trabalho, e aí ter clareza de que a minha produção não vai ser a mesma em casa como a que eu tinha no escritório. Ter paradas, ter pausas, são extremamente importantes para o cérebro oxigenar. E nem vou falar que na noite anterior eu preciso ter uma boa noite de sono, né? Para poder acordar e aí seguir com a minha rotina. E aí avaliar no final do dia se deu certo ou não. E também é muito importante eu entender qual o horário que eu sou mais produtivo durante o dia. Tem pessoas que são produtivas durante a noite, elas produzem melhor durante a noite. E hoje isso é uma oportunidade. Em casa, às vezes com filho, com todo mundo dormindo, eu consigo sentar na frente do computador e produzir melhor do que quando a família está todo mundo em casa, todo mundo na sala. Então eu preciso entender qual que é o melhor horário que eu produzo e um local, um cantinho tranquilo para poder trabalhar. E aí, logo no início eu disse, dividir quarto com alguém, faço uma agenda, coloco lá na parede, de tal hora a tal hora o horário de uso do quarto para estudo ou para trabalho é meu, tal hora é da outra pessoa, e aí compartilhar essa agenda com a família e aí criar alguma coisa que a pessoa entenda. Então, por exemplo, aqui em casa, até o Samuel sabe, quando eu estou com fone de ouvido, eu estou fazendo uma reunião. Então, quando eu coloco o fone de ouvido, ele já diz, a mamãe está conversando com alguém. E aí ele não vem, né? Ele não. No começo ele botava o rosto na frente da câmera, normal, né? A gente já tem que avisar para as pessoas que têm filho em casa que ele pode aparecer às vezes no meio de uma live, no meio de uma reunião, mas é dar dicas e criar rotinas e criar gatilhos para que a outra pessoa entenda que, olha, não, o fone de ouvido quer dizer que ela está ocupada e eu não vou interromper esse momento. Então, acordar, fazer toda a rotina, trocar de roupa, escolher um local tranquilo dentro do possível, nem sempre vai ser totalmente tranquilo, né? E isso é importante para a gente poder produzir melhor. E se não cumpriu a agenda do dia,
Não tem problema, no outro dia a gente tenta cumprir e assim a gente vai até que a gente tente buscar um ponto de equilíbrio, onde a gente possa realmente equilibrar isso e não deu certo, tá tudo certo, a gente tenta de novo. Agora, tu falou uma coisa que é interessante as pessoas até entender, essa é a questão que eu vou te perguntar agora, que é em relação assim, ó, não dei conta de fazer o que tinha para fazer na agenda hoje. Não dei conta de fazer no que a agenda tinha para fazer ontem. Não dei conta... E aí as pessoas ficam procrastinando as atividades, as coisas que tinham para fazer. Tem alguma dica para essas pessoas que ficam empurrando com a barriga, que ficam procrastinando com relação a isso? O que, que a gente pode fazer? Porque senão a gente não fica ali empurrando, empurrando, daqui a pouquinho não, a fica história. demais, né? A primeira coisa é entender, faz a agenda do dia, não deu conta, entende o que aconteceu para não dar conta. Para entender. Não deu conta porque eu coloquei coisas demais, não deu conta porque entraram outras demandas no meio do meu dia e eu dei conta disso ao invés de dar importância para o que já estava na minha agenda. E aí prestar muita atenção, porque o procrastinador ele arruma desculpa, né? Para não fazer as coisas. Eu não consegui fazer porque me interromperam. Eu não consegui fazer porque me pediram para fazer outra coisa. E aí precisa ter muito controle, e aí são gatilhos comportamentais mesmo, né? Eu preciso mudar a minha rotina para dar conta de fazer. E aí começar com tarefas, com poucas tarefas para poder dar conta e tu adquirir confiança. Então, assim, não adianta tu colocar 10 tarefas no teu dia e tu dá conta de 5. Sim. Tu não vai ter confiança no final do teu dia, tu vai dizer, eu não dou conta. De novo, eu não dei conta disso. Coloca 6 tarefas para tu dar conta. E aí, são 6 tarefas, eu dei conta de 5, eu vou dar conta de 6 tarefas. E evitar aceitar que outras demandas apareçam no meio do teu dia e que te tirem daquele foco. Geralmente, o procrastinador ele tem muita facilidade para aceitar demandas de outras pessoas e aí deixa as dele de lado. E aí, no final, ele diz assim, eu não consegui fazer porque eu tive que fazer tal coisa que tal pessoa pediu, né? Então, coloca uma meta que você acha que vai cumprir. Não adianta colocar uma meta o dobro, porque no final você se frustra e a tua confiança vai embora. Então, tu tem que colocar um número que seja execuível, né? Que tu dê conta de fazer. Senão, realmente a tua confiança vai embora e no outro dia tu também não vai conseguir fazer. Então, no final do dia fazer o cheque. Por que eu não consegui fazer? Se alguém me atrapalhou, por que eu deixei que me atrapalhasse? Né? Qual a dificuldade que eu tenho de dizer não para uma atividade, né? Para uma outra pessoa e digo não para a minha, que era importante para mim? Né? Cadê o foco na minha atividade? Então, isso tem que a pessoa tem que prestar muita atenção. Vamos lá, com relação à procrastinação que a gente está falando aqui, é interessante até colocar que tem uma frasinha que diz assim, né? Aquilo que é urgente é aquilo que a gente não fez em tempo, tem que fazer em tempo urgência é aquilo que a gente tem que fazer em tempo recorde, aquilo que era para ser feito em tempo hábil, né? E isso é muito bacana, até serve a dica para quem está nos acompanhando aí, porque a gente está agora no momento que a gente tinha alunos do EAD que estudavam à distância, então eles já tinham uma rotina de estudos que eles vão fazendo aos poucos, né? As atividades vão entrando aos poucos. Agora, quem está no presencial e vai entrar para o EAD, sabe que não pode deixar tudo para a última hora, porque se deixar tudo para a última hora vai ficar sobrecarregado também, né? Então, essa questão de não procrastine nada, principalmente quando a gente fala em estudo e trabalho também, né? Eu vou deixar, quando eu chegar lá no momento, o transporte já tem data para voltar, agora não tem aqui a data certa, mas aqui em Florianópolis já tem. De maio, né? Isso, aí as pessoas já estão dizendo assim, quando voltar no trabalho, não, eu dou um jeito, eu vou lá e puxo. Mas, cara, não é o trabalho de hoje, é o trabalho de ontem, de antes de ontem, o de amanhã, depois de amanhã e assim por diante, né? Isso. E aí nós estamos no momento de... Desculpa. Colocar a tarefa e criar uma rotina. Eu preciso estudar tantas horas por semana. E aí colocá-la na tua agenda. Eu preciso, né, estudar tantas horas e definir quantos minutos vão ser por dia. Vai ser 1 hora por dia? Vai ser 30 minutos por dia? E aí realmente focar, porque isso é o importante. Senão ele vai se tornar urgente, né? Sim. Ô, Fernanda, vamos fugir um pouquinho dessa questão agora de tanto de estudo de trabalho. Eu quero entrar num tema que eu até, antes a gente estava conversando aqui,
E é legal, acho que a gente conversar, passar para o pessoal, que eu até brinquei, que tem o meu tio que ele dizia assim, que é como conviver na casa e dividir as coisas que a gente tem dentro de casa, né? Porque a gente está ali, tem pessoas que têm 3, 4 TV em casa, né? Tem pessoas que têm uma TV em casa. Aí tem uma pessoa que é o marido, que gosta de um tipo de programa, a mulher gosta de outro tipo de programa. Aí tem um adolescente que gosta de um tipo de programa, tem uma pessoa, um pai mais velho que gosta, criança, e aí tem uma TV só. Eu tinha um tio que ele brincava e dizia assim, ó, quem é que tá com poder? Quem é que tá com poder? Porque o poder é o controle remoto. Quem tem o controle remoto tem o poder na mão de escolher o que ele quer. E aí, não só na TV, mas a gente pensando no resto, né? Ah, eu tenho que estudar, mas eu só tenho a mesa da sala para estudar. E é perto da TV. Como fazer essa loucura para fazer essa divisão aí e tudo mais, né? Então, de novo, acho que essa é uma oportunidade. Essa crise, esse isolamento nos trouxe muitas oportunidades. Uma delas é a gente adquirir novos hábitos, né? E a gente aprender a fazer, voltar a ler é importante. Então, não ser tão dependente da TV, vou criar outro hábito, vou ler. Vou fazer um artesanato, vou pintar, vou fazer algo, um crochê, um tricô, vou desenhar, vou jogar carta, vou jogar. É oportunidade de ter novos hábitos. Um exemplo aqui de casa. A gente tem voltado a jogar jogos de tabuleiro, por exemplo. Sim. A gente tem jogado carta, a gente tem jogado jogos de tabuleiro. É oportunidade que a gente tem, primeiro porque a TV não tem muita notícia ultimamente que seja positiva, né? Então, é um outro fator de estresse. A gente tem que filtrar, né? Olha, eu falando tem que, né? Mas a gente precisa filtrar o que a gente está assistindo, né? Então, conviver em família é o ideal, né? Sentar e conversar, tomar um café da tarde, sentar no horário do almoço e conversar, evitar realmente notícias que tragam mais ansiedade para a gente. Em relação a estudo, é compartilhar com a família esse momento de necessidade aí de novo. Eu preciso estudar na sala, eu vou conversar com os meus pais e pedir um horário, né, que eles possam aí deixar um pouco a TV desligada para poder usar a mesa da sala para poder estudar. Eu não conheço pai que não gostaria de ouvir o filho dizer, olha, eu vou estudar na mesa da sala agora, será que dá para todo mundo, né, poder ajudar? O pai vai ficar orgulhosíssimo. Fala sério, né? Um pai que escuta o filho dizer que vai estudar na mesa da sala e pede para o pai fazer silêncio, acho que não vai ter pai que recuse um pedido desse. Então é isso, é usar um pouquinho disso e é a comunicação. Eu acho que compartilhar com a família as tuas necessidades é importante. Vai ter conflito? Vai. É da natureza humana ter conflito, é da natureza humana ter briga, mas vai chegar num acordo, no meio termo, e no final vai dar tudo certo. É uma oportunidade, realmente. Eu vejo como uma oportunidade. Fernando, tu começou a falar um pouquinho com relação a isso, e eu acho que eu vou pedir para a gente falar um pouquinho mais, que é com relação a... Eu cheguei a questionar a questão de a gente estar sempre pensando de forma positiva, sempre pensando tudo bom, vai estar tudo legal, sabe? Guia de excursão. Acorda, bom dia, tudo maravilhoso, ai, que legal, tudo perfeito. Mas a gente está vendo muita notícia ruim, a gente está sendo bombardeado de muita informação ruim, e a gente também tem que ter um pouquinho da visão, tentar elevar um pouquinho a nossa moral, ter um pouquinho de visão um pouquinho positiva. Tu pode falar um pouquinho a respeito disso, de como a gente poder manter a nossa cabeça positiva, fazer com que a gente pense para frente, que vai dar certo, que vai acontecer? Eu acho que o evitar notícias negativas é importante, a gente precisa filtrar o que a gente vê, a gente precisa filtrar quanto tempo a gente passa em rede social, por exemplo, né? E filtrar realmente o que a gente está assistindo. Isso faz diferença, porque a gente só vê notícia de quantidade de pessoas vítimas, né? Qual o número de pessoas que estão com Covid e tudo mais, isso causa mais sofrimento. Evitar os pensamentos muito vitimistas, né? Assim, de ver isso
pelo lado ruim, é importante a gente tentar ver o lado positivo e encontrar na crise oportunidades. E aí, uma dica para quem mora sozinho, assim, né? A solidão, ela não pode ser vista a pessoa não pode ter a sensação de que solidão é abandono. Porque quem mora só, né, pode sofrer, pode passar por isso, assim, achar que é abandono e não é solidão. É necessário nesse momento que as pessoas realmente evitem ir na casa do outro e evite, mas a gente não precisa se sentir abandonado. E aí a gente tem que usar a rede social, né? E aí a gente tem que usar o WhatsApp para fazer chamadas de vídeo, para poder conversar com os amigos, criar uma nova rotina para bater papo. Eu até pergunto nas nossas aulas online, eu já começo perguntando, e aí, vocês estão se falando? Vocês estão se vendo? Vocês estão fazendo chamadas online aí para poder conversar? Então, a gente usa a rede social para tanta coisa, usa a rede social para isso, né? E aí tem empresa, por exemplo, que está fazendo happy hour online, que aí todo mundo se reúne no tal horário, cada um com a sua bebida, uns é com chopp, uns com cerveja, outros com vinho, e aí todo mundo fala besteira, sabe? Falar é banalidade mesmo, falar de assuntos que eu falaria com amigos. Então tem que usar a rede social para isso. Então, isso eu acho que diria que é uma das melhores coisas que a internet nos trouxe, né? Estreitar os relacionamentos, mesmo tão longe. A gente está longe, mas está perto, porque a gente vê, a gente ouve, a gente sente no tom de voz da pessoa e a gente vê nos olhos dela o carinho que ela sente. Outra coisa é a gente investir, por exemplo, em documentários, investir em canais no YouTube que sejam legais e que agreguem para a gente. Hoje em dia tem podcast, hoje em dia tem canal no YouTube falando de tantos assuntos, então usa isso para se distrair e evita realmente as notícias ruins. De novo, crise geralmente gera oportunidades, então não é solidão, né? Quer dizer, é solidão, mas não é abandono. Conversa com os amigos, faz chamadas. Às vezes a gente vê vários do que coloca em rede social, que tem se encontrado mais com as amigas agora que está em isolamento do que antes, quando podia sair, porque ninguém precisa sair de casa para se encontrar. Tá todo mundo na sua casa, vai lá, faz uma videochamada e todo mundo conversa. Tem gente que joga online, que descobriu jogo online. Tem vários tipos de jogos que tu pode fazer online e tu te distrai e tu ri, cada um da sua casa. Então, é oportunidade. Evitar realmente muitas informações ruins e usar as redes sociais a nosso favor. Isso é muito legal. Fernando falou de evitar informações ruins, procurar. Deixa eu te fazer uma pergunta agora um pouquinho mais técnica com relação a isso. Como buscar informações e conhecimento, né? Porque a gente está falando de buscar. Como é que eu faço esse filtro? O que eu devo fazer? Como é que eu vou buscar? Como é que eu faço para buscar essas informações? Como é que a gente faz esse filtro? Olha, eu acho que a gente pode primeiro, assim, definir primeiro autoconhecimento, né? O que eu gosto de assistir, assim. E aí reservar um horário do nosso dia para isso, assim. Não vou dizer que não vai assistir TV, que não vai assistir noticiário, acho que é importante, mas não muitas horas do teu dia. E aí buscar conteúdos que sejam realmente confiáveis. E aí a internet também serve para isso. E aí a gente, professor, por exemplo, né? Buscar a ERUTD, buscar a escola, buscar os professores para indicar alguma leitura que seja, de repente, uma leitura técnica, buscar professores para ajudar a buscar um conteúdo mais voltado para comportamento, voltado para atitude, para habilidades comportamentais. Use o que vocês têm a favor de vocês. A internet é muito bom para a gente conseguir informação. Mas usem os contatos, networking, sabe? Conversa com as pessoas. Eu quero buscar informação sobre tal coisa. Sei lá, vou falar do professor Amorim aí, né? Eu quero estudar mais sobre conhecimentos básicos aí, e aí eu preciso de informação. Vai lá, manda um chatzinho para ele ou lá para a escola e conversa com ele e busca. A internet tem várias possibilidades. Netflix é maravilhoso para quem quer
para quem quer documentários de diversos, a pessoa tem interesse por cozinha. Meu Deus, ela vai ver lá no Netflix milhares de documentários aí sobre cozinha. Tem até, né? Tem até os de comportamento, tem documentário que eu acho muito legal, que é da Brené Brown, que é sobre vulnerabilidade, que ela fala o quão importante é a gente ser vulnerável e a gente aceitar que a gente tem vulnerabilidades e a gente poder trabalhar e aí ter coragem para aceitar isso. Então, podcast é muito legal para quem gosta, para quem é uma pessoa auditiva que precisa de estímulos, né, auditivos, vai para o podcast. Quem é visual vai para o documentário. Então, possibilidades tem e é usar o network, usar os relacionamentos para isso. Sim, e isso é interessante, porque a gente está no momento que a gente está... E até voltar um pouquinho que tu falou também. Eu estou sofrendo uma coisa que é... Meu Deus, como eu tenho escutado, e aí vamos lá, escutado pessoas, e até tu falou, pessoas que se vitimizam, né? Como eu tenho escutado pessoas reclamando, pessoas, sabe, um ar negativo, buscando coisas, sabe, que levam a gente para baixo. Como a gente enfrenta isso também, Fernanda? Alô? Eu não sei se caiu aqui, gente. A minha internet. Alô? Fernanda, tá me ouvindo? Lembrando, gente, e aí isso pode fazer, a Fernanda caiu lá agora, e isso pode ser que a internet às vezes dá uma oscilada, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Deixa eu aqui, tá bom, gente? Só um momentinho que eu já vou chamar ela aqui de novo. Deve ter caído alguma coisa na internet, alguma coisa nesse sentido lá com ela. Mas enquanto eu tenho uma coisa para vocês. Essas lives que nós estamos fazendo aqui, elas ficam todas salvas no Instagram durante 24 horas, que é a ferramenta. O Instagram ela funciona assim. E depois que ela sai do Instagram, a gente está salvando todas essas lives, todos esses bate-papos, e nós estamos deixando lá no blog da AeroTD, que é o blog Decore Seu Futuro. Então, as outras lives anteriores, que tem lá o pessoal falando do mercado de trabalho, que o Sindicato Nacional dos Aeronautas falou, o Amorim falando a respeito da importância da aviação, o Ricardo, ontem a gente bateu um papo bem legal com o Douglas Guardiola, comandante, a gente falou também com o Ricardo Garcia, que estava falando da parte de mecânica, né? Então a gente falou com o Marcelo Gonçalves da parte de comissário, como ele enfrentou essa parte da crise. Então tem muito papo legal lá e muita coisa legal que tem lá no blog Decolhe Seu Futuro. Então, entra lá depois que vocês podem estar acompanhando todas essas lives lá, tá bom? Acho que a Fernanda voltou aqui agora. Gente, hoje o Instagram tá bem legal, viu? Tá bem difícil a ferramenta aqui hoje. Eu não tô conseguindo fazer os convites. Agora sim, vamos lá. Opa. Bom, aqui já convidei a Fernanda, então já vamos chamar ela de novo aqui, tá bom? Então, deixar a dica para vocês. Quem não conseguiu acompanhar a live, pode assistir lá depois que ela está à disposição para vocês. Tá bom, gente? Estou aguardando a Fernanda aqui, que ela já mandei o convite para ela, e aí ela já volta. Tudo bom, Fernanda? Acho que caiu a internet. Caiu. Tá. Mais tranquilo. Agora eu comecei a falar com eles, até que depois eles têm tudo à disposição, esses vídeos estão tudo lá no blog à disposição para eles. Mas vamos lá, continua da onde que tu, não sei aonde que o pessoal pegou e parou, mas eu tinha falado a respeito... Ai, meu Deus. Alô? Oi. Agora eu não lembro, eu falei tanto aqui que eu acabei esquecendo da pergunta. Essa coisa de fazer ao vivo a gente fica meio maluco, né? Normal. Mas vamos lá, Fernanda. Esse momento de crise é tudo normal, ficar maluco, inclusive. Então tá aí, bem por aí também. Mas vamos lá, Fernanda. A questão, a gente falou a respeito de como buscar o conhecimento, que tu falou da questão de onde encontrar, né? Que aí tu falou de Netflix, falou toda essa parte, né? Que a gente tem muitas informações aí, professores, buscar os professores das universidades. E até tem uma característica bem bacana. Eu participo de vários grupos de faculdades e universidades. Nesses grupos de universidades e faculdades, a gente tem discutido muito uma coisa que é o seguinte. A gente está recebendo muita informação, principalmente da imprensa, e a gente começa a ver certas tendências
de alguns setores, não só da imprensa da TV, mas na internet. A gente começa a ver muitos bloggers, muitos youtubers, muita gente com certas tendências para falar. E a universidade, a faculdade, é um local que a gente não faz política. É uma das coisas que eu tenho defendido muito. A faculdade não é um lugar de se fazer política, mas é para discutir sobre a política que está acontecendo. Então, por quê? Porque a faculdade, a essência dela é para melhorar a sociedade, para melhorar o que tem ao nosso redor, para evoluir, para melhorar a educação e tudo mais. E aí a gente tem conversado o seguinte, olha, é o momento do professor da instituição de ensino começar a mostrar o caminho para esses alunos, né? Mostrar para eles assim, olha, gente, nós vamos ter que começar a ir aonde os alunos estão. Sim, Então, por isso que a é um gente papel começou até mais com as lives. ativo, né? É um papel mais ativo e não só de esperar que o aluno procure, ir ao encontro desse aluno, né? Isso. Porque E aí, nunca então, se deu tanto valor a conhecimento, a ciência e a pesquisa como agora, né? E aí vem aquela coisa assim, eu tenho que sair. Antes eu espero dentro de sala de aula o aluno vir em busca da informação e agora a gente está indo para a rede social onde o aluno está para falar e para começar a conversar com o aluno. Como está sendo essa tua convivência, assim? De, nossa, eu não sei como é que era antes, mas eu tenho um contato. Muita gente diz assim, Juan, eu tive que abrir uma conta no Instagram para ver tua live. Eu tive que entrar nas redes sociais, porque antes eu estava tão concentrado em livros, em coisas nesse sentido, trabalho, que eu olhava para a rede social como não tanta importância. Agora eu já estou tendo que dizer assim, nossa, eu estou tendo que ir ao encontro. Como é que está sendo essa rotina para ti? Então, eu sempre fui muito ativa nas redes sociais, assim, eu tenho conta no Facebook, tenho conta no Instagram, tenho conta no Twitter. Confesso que usar a tecnologia, por exemplo, para reuniões online foi um desafio. E a aula online também foi um desafio, porque eu gosto muito assim da interação com o aluno, de ouvir o aluno, de olhar as expressões do aluno. Então foi um desafio, mas foi muito legal, porque realmente eu percebi em mim uma característica que eu não tinha. Assim, eu comecei a me desbloquear para o vídeo. Se fosse antes, por exemplo, se eu tivesse me convidado para fazer uma live ou um webinar ao vivo no YouTube, antes de eu começar a dar as aulas online, eu não ia aceitar, porque eu sempre tive um bloqueio muito grande em relação à imagem, a vídeo e tudo mais. E as aulas online quebraram um pouco com isso, assim. Eu consegui me destravar. E é bem legal, assim, para mim está sendo, de novo, é uma oportunidade, né? Que o isolamento tem me trazido, assim. Então, ex-alunos me procuram, né? Muitos alunos também atuais me procuraram, até porque a gente tem uma preocupação com eles, né? Em eles estarem isolados e tendo que manter uma rotina de estudos longe da escola, terem que se adaptar também para isso, para as aulas online, onde eles não podem interagir muito, né? Onde é só a gente que fala, né? Só o professor que fala e eles ouvem, a gente tenta interagir pelo chat, mas não é a mesma coisa, então tem sido um desafio, mas tem aparecido muitas oportunidades. Aí a gente na própria Aero TD também, né? A gente pôde estar mais próximo, por incrível que pareça, né? A gente se aproximou de muitos professores por causa desse momento onde a gente realmente teve que levar o conhecimento até os alunos. Então, isso foi muito legal, assim. Essa foi realmente uma grande oportunidade que esse momento de isolamento me trouxe. E isso até vou falar um pouquinho da parte da Aero TD que a gente passou, né? Porque tem uma coisa por trás de tudo isso que às vezes o aluno não enxerga, e que bom que não enxerga, porque está dando certo, né? Que é a ideia assim de, nossa, o professor não está tão preparado, não dá aula EAD, agora ele vai ter que mudar todo o formato da aula dele para o EAD, né? Então ele tem que refazer toda a aula dele. Aí assim, ó, como é que funciona a ferramenta, né? A gente tinha uma ferramenta para dar uma quantidade X de horas aulas ao vivo, agora a gente teve que ampliar a quantidade de horas, então teve contratação de ferramenta, teve, sabe, todo um investimento, e aí uma pressão nossa também, né, para conseguir dizer assim, será que vai dar certo, como é que vai ser, né? Porque a expectativa do aluno é grande, a expectativa do professor, do pessoal do administrativo também é grande, então assim, ó, é uma coisa que no final vem sendo muito legal. Até tem uma piadinha que eu tenho recebido até de várias pessoas ao mesmo tempo, dizendo que
que é a questão que a gente falava muito dessa transformação digital, né? Então, que empresas de consultoria sempre oferecendo, né? Vamos transformar essa empresa digital, né? Outras dizem assim, nossa, vamos pegar o CEO da empresa é importante, e a gente tem que fazer capacitação, treinamento, mas quem fez essa mudança mesmo foi o coronavírus. Ele simplesmente fez todo mundo fazer essa transformação digital. Mas, Fernanda, o papo vai muito rápido aqui. Então, assim, já está perto da gente acabar e o Instagram, ele simplesmente poda e corta, né? Então, assim, eu queria te pedir, assim, se tu tem alguma mensagem, alguma dica, alguma coisa para a gente finalizar esse nosso papo para as pessoas que estão nos assistindo e para aqueles que vão assistir depois, que vai estar gravado lá dentro do blog. Então, algo que eu sempre digo, inclusive para os alunos em sala, é que a gente tem que investir no autoconhecimento. A gente tem que se entender. E a gente tem que observar quais os nossos gatilhos para muito. E aí buscar locais onde a gente possa respirar, ver, né, ar livre, e aí dar uma baixada nessa poeira para evitar crises maiores dentro de casa. E aí é boa comunicação com as pessoas da casa, e aí jogar limpo mesmo e dizer, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso da ajuda de vocês, e aí vamos trabalhar todo mundo junto para a gente poder sair bem aí desse isolamento. É um desafio? É fácil? Não. Não é nada fácil, mas eu acho que com paciência e tolerância a gente consegue, né? A gente vai ter que fazer de conta que não está vendo algumas coisas, a gente vai, né, fazer de conta que não está vendo muitas coisas, não são poucas, mas eu estava pensando, porra, algumas coisas aqui em casa muitas. são muitas. Mas principalmente da minha esposa comigo. É do inverso também, é para os dois, né? A gente vai ter que respeitar o momento do outro, isso é importante, porque a gente vive com outras pessoas dentro de casa e aí cada um tem o seu tempo, de repente, de fazer as coisas, um faz no momento, o outro faz outro, um gosta de comer outra coisa, um gosta de comer uma coisa, e assim vai, mas conversando, eu acho que todo mundo se entende, e aí a gente precisa ver realmente nesse isolamento, nessa quarentena, a oportunidade que, de repente, né, a gente tem de conviver mais próximo com as pessoas da família, até de conhecer melhor as pessoas da nossa família, que realmente, né, às vezes a gente não tem essa possibilidade, então isso é importante. Tolerância nesse momento e autoconhecimento. Obrigado, então, Fernanda. Eu queria te Imagina, agradecer eu que por esse agradeço. bate-papo, né, que é interessante. Muita gente vem falando só aviação, vamos falar de aviação na RTD, mas eu acho que não é um momento de falar só de aviação. E lembrando que aqui a gente não está comercializando nenhum tipo de curso, não está fazendo nada disso. Na verdade, a gente está tentando prestar um serviço de informação para as pessoas que estão em casa agora também. A gente teve aqui o papo com a Fernanda para cuidar dessa questão de, sabe, da cabeça da gente também um pouquinho, né? É importante a gente cuidar um pouquinho da nossa cabeça, né? Essa questão da saúde mental é importante, né? Queria te agradecer muito, né? Eu acho que, não sei se ajudou tantos, mas me ajudou muito, tá? Com certeza a gente vai ter uma também conversa. Me ajudou. Falar sempre é bom, gente. É sempre bom, ajuda a gente também. Mas acredito que ajudou todo mundo, assim como me ajudou aqui, a gente ficar até esses momentos de live está sendo uma coisa bem bacana, porque eu estou conseguindo mudar um pouquinho o foco também, né? De trabalho e rotina e tudo mais, isso tem sido bem bacana para mim também. Tá bom, Fernando? Te agradeço. Obrigada, muito Lua. obrigado, Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Gente, então por hoje foi o papo com a Fernanda, né? Psicóloga, coaching, pós-graduada em gestão empresarial. Vamos botar uma musiquinha aqui para a gente finalizar? Eu acho que eu gosto de musiquinha. Essa música eu achei tão bacana, porque ele fala da... Essa música, para quem não conhece, ela fala assim, ó, da criança que eu fui um dia. Se é lá como criança, eu me vendo hoje, essa criança teria orgulho de mim? Essa é a ideia. Vamos começar a pensar nas nossas atitudes, no que a gente está fazendo, no que a gente está disseminando também, principalmente a gente falou hoje de rede social, como está isso, né? O que a gente tem colocado para as pessoas, como a gente está tratando as pessoas que a gente ama ao nosso redor e tudo mais. Tá bom, gente? Amanhã a live vai ser com o Marcos Aurélio de Lima. Por que eu escolhi a live? A gente conversou com ele e achou extremamente importante.
Porque as pessoas já estão começando a sair do isolamento, tem muitas pessoas que estão saindo para trabalhar. E quando eu tenho ido no mercado e tenho visto muitas pessoas com máscara, com luva, estão usando o álcool em gel, mas eu estou vendo muita gente cometendo alguns errinhos também, né? Eu estou de luva, passo o álcool em gel na luva e depois ponho a mão em algum objeto, em alguma coisa, depois ponho na boca igual. Qual é a diferença, pô? Se eu estou de luva e ponho a mão no objeto, ponho no olho, ponho na boca, é a mesma coisa que nada. Então ele vai ensinar um pouquinho de como a gente deve voltar para a rua pensando nessa questão de máscara, todo mundo falando, qual é a importância da máscara, por que usar máscara, né? Como se usar, né? E todos esses, a parte de EPI e tudo mais. O Marcos Aurélio é nosso professor ali de medicina aeroespacial, de primeiros socorros. Aí eu não vou falar todo o currículo dele, que é bem grande, né? Então, vou deixar aqui para vocês, o pessoal deve conhecer. Agradecer a presença de vocês, que estão aí na live, né? E convidar vocês, então, para amanhã, às 5 horas da tarde, tá bom? Lembrando que todas as lives são gravadas e são publicadas depois lá no blog da RTD do Decore Seu Futuro. Tá bom, gente? Um forte abraço e até amanhã, às 5 horas da tarde.